Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, em primeiro lugar, boa noite, oficialmente. Da outra vez eu disse que se você voltasse para essa formação, era um bom sinal de que na primeira você entendeu o propósito, você absorveu o conteúdo e não se escandalizou com aquilo que eu falei. Porque você sabe que tem um discurso de Jesus no Evangelho de João que os apóstolos se escandalizam porque ele fala que vai dar a carne dele para que os outros comam. E Jesus diz: vocês querem também ir embora? Se quiser, pode ir. Mas Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de salvação. A palavra de Deus, o Evangelho, a doutrina sagrada, ela é também um motivo de escândalo, como São Paulo fala, o escândalo da cruz. Você pode se escandalizar com alguma doutrina da igreja. Por exemplo, quando a igreja afirma que a união do matrimônio só é permitida para homem e mulher. Você pode se escandalizar pensando: nossa, mas a igreja está muito atrasada. Isso é uma pedra de tropeço para várias pessoas. É um escândalo, certo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? É somente elogiando você de voltar aqui, apesar da densidade do tema. O tema passado foi denso, que foi a existência de Deus, a fé, não foi? O desse encontro também é pesado, porque vai entrar em questões problemáticas tanto para a filosofia como para a teologia. E que vai precisar de você uma força maior do intelecto para compreender, para estudar, além daquilo que eu passar aqui, você buscar em casa fontes, livros, obras, pesquisas, para conseguir ter essa compreensão. Mas não se assuste tanto, porque isso é apenas a primeira parte do nosso curso de catecumenato. É apenas aqueles primeiros encontros que é a dogmática. O que é que você vai dizer a partir do seu batismo que você acredita? É o credo. Então nós estamos aqui andando pelo credo. Se você quer professar a fé católica, eu imagino que você vai acreditar em todas as verdades da fé. Que, como nós vimos no credo, elas se dividem em 12 artigos, por causa dos 12 apóstolos, e estamos nos primeiros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos por aí, nos primeiros pontos do artigo do credo. Então, hoje vamos falar sobre o Pai, a criação do mundo angélico e a alma humana. 3 coisas para nós entendermos. E por que isso é necessário? Por que nós vamos falar de Deus mais uma vez, visto que já falamos da sua existência? Porque não é somente os cristãos que acreditam num Deus único. Você sabe que também os judeus acreditam e aqueles da religião islâmica também creem em um só Deus. Ademais, outras pessoas ainda, de outras religiões, de outras seitas, de grupos, acreditam que há uma força. Eles não negam, eles não são necessariamente ateus, mas eles acreditam numa força maior que governa todo o universo. Por isso que nós vamos entrar na definição de quem é este Deus, quem é este ser todo-poderoso que nós chamamos de Deus e, além disso, Pai, na visão cristã católica. Lembra do que eu falei? O Deus dos católicos, diferente do Deus dos protestantes. Nós vamos falar aqui do Deus dos católicos, tá bom? A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima.
Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Nós vivemos numa condição de pecado. Nós somos pecadores. E Deus, desde a queda do ser humano, se revelou e foi procurar o homem. Essa iniciativa de procura parte sempre de Deus. Deus que entrega o seu nome para nós, ali no Monte Sinai, na sarça ardente, Deus ele entrega o seu nome para a humanidade. Para os judeus, até hoje, o nome de Deus não pode ser pronunciado. Nós, na igreja, na liturgia, em respeito aos judeus, não pronunciamos o nome de Deus oficialmente na liturgia. Você nunca irá escutar na missa a pronúncia de Javé. Nunca. Pode procurar. Não terá por causa disso. O nome de Deus é sagrado, ok? Para nós católicos, para nós cristãos, também nós damos essa sacralidade para o nome de Deus. É tanto que há o mandamento de respeitar o nome de Deus, não tomar o seu santo nome em vão. E isso aplica-se também para o nome de Jesus, para o nome da Virgem Maria, para o nome dos santos. Todos esses, para os católicos, são nomes sagrados. Por isso que a liturgia pede para que, quando se pronunciar Jesus Cristo, se faça uma reverência com a cabeça. Não lembra quando o padre fala, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, abaixa-se a cabeça. Os fiéis também são convidados a isso. Quando uma pessoa dá o nome, é o dar a conhecer. Quando nós nos conhecemos, eu me apresentei e disse, eu sou Frei Gabriel. Quando eu falei isso, eu já dei uma certa intimidade para você. Talvez não tudo, mas você, pelo menos, quando eu disse isso, já sabia que eu era Frei. Porque eu coloquei esse termo no início, Frei Gabriel. Então, saber que uma pessoa é Frei já diz muito do que ela é. Da mesma maneira você, quando você disse o seu nome, você abriu a porta para mim, para que eu conhecesse você. A sua essência, como diz aqui, a sua identidade e também o sentido de sua vida. O nome de Deus para nós tem esse simbolismo. Deus não é uma força anônima do universo, um ser que é inacessível, que nós nunca sabemos se podemos conhecer. Errado. Se Deus tem um atributo de bondade, como nós vimos no texto anterior, ele tem que se revelar para nós, por causa que o seu amor é uma comunicação. Tá? Nós vamos ver isso na criação, ok? Fica com isso logo de início. Deus dá o seu nome, ele que nos procura, ele que se revela. Dá-se a Deus o nome de Pai, porque é Pai, por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Porque Deus é Pai de todos os homens, que ele criou, conserva e governa, porque é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais, por isso, se chamam filhos adotivos de Deus. Isso se encontra no terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, número 24. Aqui começa o nó, começa o problema. Deus deu o seu nome, ok? Isso é simples. Mas nós sabemos que Deus é Pai. Por que Deus é Pai? Em primeiro lugar, por causa da filiação de Jesus Cristo. Até então, nós não sabíamos no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, que Deus tinha um filho. Isso foi revelado, apesar de Jesus ser sempre eterno, ou seja, sempre existiu com o Pai, na mesma igualdade, na mesma natureza e substância. A Trindade que os católicos professam, ela se revela ali com Nossa Senhora. Deus envia o anjo para anunciar que Maria teria um filho, que seria o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Aí se revelou a Trindade. Aí nós conhecemos que Deus tinha um filho. Então, em primeiro lugar, Deus é Pai porque ele tem um Filho eterno,
que é Jesus Cristo. E em segundo lugar, porque ele é pai de todos os homens, ou seja, de toda a raça humana, que ele criou, conserva e governa. Deus não somente colocou o homem no mundo, mas ele deu a conservação, a conservácio, conserva o ser, ou seja, ele que lhe sustenta. Você pode até parar de pensar em Deus, mas jamais Deus para de pensar em você, porque se ele fizesse isso, você não teria o seu ser, ok? Deus é pai por causa disso. Quando o catecismo usa esse termo natureza, isso é um termo filosófico que eu nem quero entrar tanto aqui para o nó não ficar mais apertado. Mas é um termo filosófico, tem até um vídeo no meu canal que eu vou enviar para você falando sobre 3 termos filosóficos que aparecem na doutrina católica como essência, substância e natureza, para você entender. Mas é para dizer que é próprio de Deus o nome Pai por causa dessa filiação de Jesus. E nós só podemos chamar Deus de Pai porque Jesus deu essa autoridade quando nós nos tornamos filhos de Deus pela adoção filial. Ou seja, nós, sem Jesus, jamais poderíamos chamar Deus de Pai. Por quê? Veja, os romanos não tinham as divindades como o seu pai, dizer eu sou filho de Deus. Não é isso. Os romanos acreditavam que os filhos dos deuses eram os semideuses, aqueles que eram tidos em relações com mortais, com pessoas humanas. Mas quando Jesus se encarna, ele dá a autoridade da humanidade chamar Deus de Pai, porque como ele é o Filho, ele se tornou carne. E se tornando carne como nós, ele é o nosso irmão. Então nós somos filhos por adoção. Jesus é o verdadeiro Filho, mas nós somos filhos de Deus por adoção. E tem certa passagem no Evangelho que os judeus querem apedrejar Jesus porque ele chamava Deus de Pai e não podia. Jesus no Pai Nosso ensina que nós devemos nos dirigir a Deus como o Pai universal, ou seja, nosso. É por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Pode fazer consideração assim? Pode, com certeza. Pode com certeza. É bom que fique registrado. No credo, a gente fala em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, seu único filho. Nosso Senhor. Então vem dessa parte. Então, sim, com certeza. Aqui já vai entrando no artigo de Jesus Cristo. Não se tem como separar, porque eu só posso entender Deus Pai como Trindade. Eu não posso separar isso jamais, entendeu? A não ser que eu esteja falando de Deus como na aula anterior, simplesmente por existência. Sim. Então, isso está claro, sim, não é? E ficou mais claro que eu tinha essa dúvida. Não. Sou o único filho, mas também não sou. Exato. Mas é único filho por causa disso, não é? Porque Jesus, ele foi gerado eternamente. É difícil para nós porque nós ficamos imaginando. Uma coisa que é gerada, ela não tem um princípio? Por exemplo, o condicionador de ar está gerando o quê? O ar condicionado, né? O motor gera a energia. Então, uma coisa que é gerada, como é que ela pode ser gerada eternamente? É difícil de compreender, mas você tem que entender que geração é um conceito filosófico também absorvido de Aristóteles, da física aristotélica, da metafísica aristotélica. Então você, para entender a teologia, você tem que ter uma base também filosófica por causa disso, porque natureza é termo filosófico, essência, geração, entende? Depois eu vou pegar um dicionário filosófico que eu tenho, que eu gosto muito também, o nome do autor eu não sei de cor, e ele fala sobre a geração. Bom, eu tenho também um PDF de um dicionário que é só de termos medievais, que fala sobre geração e fala sobre essência também, e natureza, substância, todas essas coisas tem lá, é um PDF, talvez seja até mais fácil. A única pedra de tropeço, diria assim, é que não é português, é espanhol.
Mas, como se fala que o espanhol é um português errado, você consegue ler. É 100% fluida, mas Exato, mas você consegue entender. 80%. Isso mesmo. E dicionário você não precisa ler todo. Você pega o termo, traduz só aquele termo para o português e etc. Tá bom? Outro detalhe importante. Hoje em dia, se tem uns comentários de que chamar Deus de pai é algo muito machista. Por que não chamar Deus mãe? Por que nós não chamamos Deus mãe? Tem que ser pai. Por que o homem que precisa ser, não é? O catecismo, eu não estou com ele aqui porque eu trouxe o comentário de Santo Tomás, mas tem uma parte no catecismo, não sei se eu coloquei aí, que é um número que fala assim: Deus transcende a sexualidade humana. Nós chamamos ele de pai porque Jesus revelou como pai, mas Deus também é mãe, no sentido não que ele seja mulher, mas que ele transcende, que ele não é nem homem nem mulher. Hierarquicamente falando. Exato. Isso aí é o catecismo que coloca. Deus não tem sexo, entendeu? Como nós vimos também que ele não tem corpo, mas é pai porque Jesus, seu Filho único, que revelou como o Pai eterno, tá? Então, o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de outra pessoa, e dele procedem as outras duas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Segundo nó da conversa. Como assim primeira pessoa? O que é isso? Bom, pessoa hoje em dia é um termo que ficou muito vulgar. Pessoa é eu, é você. O cachorro é pessoa? Não é pessoa. Só que nós temos que ver que isso também é um termo filosófico. Pessoa, do grego hipóstase. Pessoa é um significado para dizer persona, ou seja, aquilo que tem vontade, inteligência. Nós atribuímos o termo pessoa à população, ao ser humano, por causa dessas potências da alma. Mas por que nós temos essas potências? Porque nós herdamos de Deus. Nós temos a faculdade da inteligência, da vontade, da memória. Nós temos tudo isso. Então, quando eu digo que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é porque ele não tem procedência de outra pessoa. Ou seja, ele não vem de nada, não é? Diferente do Filho e do Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que isso é uma besteira. Nós podemos dizer, mas o que é que eu ganho sabendo que o Filho procede do Pai, o Pai não tem processão e o Espírito Santo dos dois? Mas isso foi um motivo de briga, e briga feia. A briga que separou também, por outras coisas, a Igreja Romana da Ortodoxa. Entende? Então, isso é um assunto teológico sério que eu estou passando para você o que é que a Igreja Católica acredita. A processão é isso, né? Então, o Deus Pai, né? Deus é tudo, tá? A Trindade. Mas o Pai é pessoa, o Filho é pessoa e o Espírito Santo é pessoa. Ou seja, todos eles têm esse modo de agir próprio, tá? Só que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Mas os três são Deus. Aí você diz, então tem três deuses? Não, não são três deuses. São um na essência, mas três nas pessoas. É difícil entender. Não tente entender não, porque se você tentar entender, você vai entrar em paranoia. Se você não entendeu, você entendeu. Porque esse mistério da Trindade, ele é tão grande, tão forte, que é preciso uma disciplina, talvez 6 meses, na própria teologia, no curso acadêmico, para você entender como se desenvolveu essa doutrina da Santíssima Trindade. Mas é um ponto essencial da fé católica. Por quê? Porque outras religiões, elas não acreditam na Trindade. Por exemplo, as testemunhas de Jeová pensam que Jesus é a criatura mais perfeita de Jeová. E não é. Jesus não é uma criatura. Jesus é Deus com o Pai desde sempre. É um erro nós dizermos que teve um tempo que Jesus não era Deus. Isso foi a heresia do arianismo. Ário era um presbítero, ou seja, um padre, que negava essa divindade de Jesus. Dizia, olha, teve um tempo que Jesus não era Deus, nem que seja um milésimo. Isso é uma heresia. Jesus sempre foi Deus. Não teve início, não teve fim, da mesma forma o Pai não teve início, não teve fim. Ok?
Vamos lendo o texto que nós vamos conseguindo compreender. É como um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando cada vez mais. Tá bom? Então, Santo Agostinho testemunha a dificuldade de entender a Trindade. Veja que história interessante. Ao passear um dia na praia, absorto em profundos pensamentos, com a maravilhosa agudez de seu gênio, tentava inutilmente compreender o mistério da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas todas as três pessoas divinas são um só Deus. Sua mente esvaía-se nas sombras do mistério, quando, improvisamente, apareceu-lhe um gracioso menino, que alegremente se preocupava em enterrar a mãozinha na areia. O que faz, pequeno? Perguntou o santo. Quero colocar neste buraco toda a água do mar. É impossível. Como pode tão pequeno buraco conter a imensidade do mar? E como pode sua débil mente conter os altíssimos mistérios de Deus? E o menino desapareceu. Era um anjo. Santo Agostinho compreendeu então a lição. Essa é a história talvez a mais famosa sobre você não conseguir entender a Trindade. Santo Agostinho, na praia, queria compreender, mas não estava conseguindo. E ao ver o menino tentando colocar o mar na areia, disse, olha, isso é impossível, você nunca vai entender. E o menino responde, isso até seria possível. Impossível é você entender Deus. E ali o menino some, se vira um anjo. Porque nosso intelecto, ele é limitado. Nós vimos no primeiro texto que o nosso intelecto, ele não chega a isso. Porque nossa mente é muito pequena. Você está querendo entender Deus, só que você não considera que sua mente, ela é finita. Você quer entender o infinito? Não tem como você dar uma compreensão. Por isso que tem gente que diante disso diz, eu sou agnóstico. Tem gente que diz, olha, essa questão de Deus é muito difícil, então deixa pra lá. Esquece. Mas é muita pretensão a pessoa achar que vai... mas tem gente orgulhoso. Tem gente orgulhoso que... ferido. Exato. Aí é da semana passada que a gente viu. Fica ferido e aí justifica. Dizer, não, prefiro não crer. É isso mesmo, tem gente orgulhosa. Eu confesso que já teve dúvidas contra a fé, entendeu? De estudar muito essa questão da existência de Deus. Ouvir os dois lados, as justificativas do ateísmo e as justificativas do teísmo, e confrontá-las, porque nós precisamos fazer isso. Nós escutamos os dois lados e tomamos a nossa posição, que esperamos que seja a ortodoxa, né? A correta. Ortodoxia, quando você ouvir essa palavra, esse termo, é a opinião correta. Nós buscamos uma teologia ortodoxa. Então, ortodoxa não no sentido de igreja ortodoxa, mas, por exemplo, quando eu digo assim, a medicina deste médico é ortodoxa, eu digo que é correta. Ele não engana os pacientes, ele diz a verdade. Tem um costume, né, que a gente fala, né? Não tem... comportamento muito ortodoxo. Isso, exato. Então, é diferente do que uma teologia heterodoxa. A heterodoxa é a bagunça. Você pega os dois lados, acredita nisso, acredita naquilo, não tem a linha da verdade. E a teologia é uma ciência diferente da filosofia, que ela precisa ser objetiva. Algumas coisas na teologia não se dialoga mais. Na filosofia ainda dialoga. Por exemplo, a questão do belo. O belo é um problema filosófico que até hoje tem diálogo do que é o belo. Os pensadores colocam teorias, opiniões. Até hoje se está discutindo o que seria o belo. Se o belo pode evoluir, se o belo não pode evoluir. Isso é filosofia, pode discutir à vontade. Mas na teologia, a igreja, como recebeu de Deus a autoridade divina, ela modera o estudo teológico. Então, se já foi decidido pela autoridade da igreja que Jesus é Deus, acabou aí. Não tem mais discussão, não tem mais opinião, é um dogma. Acabou. A Trindade, não tem discussão mais. Deus é Trindade e ponto. Esse tema foi encerrado há muito tempo atrás. A igreja não permite que seja emitida uma nova opinião sobre a Trindade sem incorrer em heresia. Porque se você
fugir dessa ortodoxia, você vai cair numa heresia. Então, um teólogo, ele deve mover-se por essa linha. Claro, se você for para uma faculdade hoje, você vai ver que tem teólogos protestantes, você vai ver que tem teólogos ateus que ensinam coisas que não têm nada relacionado à igreja. Eu digo isso para que também guie o seu estudo. A igreja, ela modera a teologia porque a igreja tem sua doutrina. Então não pense que todo teólogo fala em nome da igreja. Quando você vê, por exemplo, um teólogo ensinando uma coisa que um papa condenou, não siga o teólogo. Você deve seguir a orientação da igreja, porque quem tem a garantia da infalibilidade é a igreja, assim como nós católicos acreditamos. E pode ter certeza, a igreja, principalmente no século moderno, no século passado, condenou muitas proposições bíblicas erradas, de pesquisas, de pesquisadores, de teólogos, e a igreja colocou como heresia, apostasia. Hoje se fala muito da dúvida de personagens bíblicos. Será que fulano de tal existiu? Será que Jesus pecou? Será que nas tentações ele podia cair na tentação? Então vão colocando coisas assim, mas que o próprio Santo Tomás diz que não era uma possibilidade Jesus cair naquela tentação do deserto. Então a igreja fica com a opinião de Santo Tomás, que é santo doutor, não de quem diz, não, era uma possibilidade sim, por causa disso. Nós precisamos de uma nova teologia, de uma nova interpretação. Ele quer pensar. Exato, ele quer justificar. Então você pega, por exemplo, o voto de castidade, o mandamento, 6º mandamento, vamos melhorar, que é para todo mundo, né? O voto é só para religioso. Então, o 6º mandamento, castidade. A igreja vai e diz, olha, pecado da pornografia, é pecado grave, é desordenado, precisa ser confessado. Aí vem alguém, sabidinho, teólogo, e começa a dizer, não, mas olha, isso aí é uma definição equivocada, nós temos que ver essa questão na Bíblia, na história, não sei o quê, e vai, mas ele está tão interessado assim em justificar, que está dando a entender que ele não queria que fosse pecado para ele fazer, né? Então está dando a entender isso. Se ele quer justificar que não é pecado, por que esse interesse todo? É a mesma coisa quando você vai confessar-se com um padre, que você diz um pecado, e o padre diz assim, olha, mas isso não é pecado. Aí dá vontade de perguntar, e o senhor faz? Se não é pecado, eu posso fazer. Então, se os pecados sexuais não são pecados, então eu posso dizer tranquilamente que Jesus caiu, porque não era pecado, e Jesus não tem pecado, entende? Então, abre, entendeu? Abre. Tem muitas interpretações erradas, por exemplo, sobre a virgindade de Nossa Senhora, que tem uma corrente teológica que diz assim, Maria, ela queria ter outros filhos, se ela não fosse a mãe do Cristo. Mas a tradição, junto com a igreja, diz que na verdade não, que na verdade Maria já era consagrada a Deus, consagrada no templo, e queria manter sua virgindade. E que quando ela questionou o anjo sobre a filiação, não era porque ela estava com medo do plano de Deus, é porque ela não queria ter filho. Então, se ela tivesse Jesus, ela ia perder a virgindade. Ela, na verdade, tinha o voto de virgindade. Aí o anjo diz, não se preocupe, vai ser por obra do Espírito Santo. Preservou a virgindade dela. Porque já antes, não é? Fala-se que ela teve outros filhos. Exato, coisas equivocadas. Já escutei muita comida. Da mesma forma, São José. O povo, nós comemoramos São José ontem, o povo acha que São José fugiu somente porque ele queria proteger Maria, ou outros dizem porque ele era um covarde, sendo que a Bíblia diz que ele era justo. Mas a tradição acredita que, na verdade, José, sabendo dessa profecia do Messias, ele reconheceu em Maria a profecia e pensou o quê? Eu não fui digno de participar da salvação. Então ele foge. Só que o anjo diz, não, José, volte e tome Maria. Ou seja, colocou ele também dentro do projeto de salvação. Entende? Eu fiz esse parênteses aqui, né, para você entender que teologia não é terra sem lei. Tem uma lei na teologia. Você não pode pensar, eu acho, isso é filosofia. Quer pensar o que quiser, vai para a filosofia. Pega um Nietzsche, critica todo mundo. Não é? Aí não termina nunca. Não termina nunca. Entendeu? É tanto que tem muitos diálogos platônicos que são chamados de aporias, que é o termo grego para dizer que não tem fim, não tem solução. Entendeu?
Então não tem solução. Agora a teologia, nós discutimos e temos uma solução. A igreja amadurece, não é? E etc. Tá bom? Isso foi uma colaboração para a sua vida pessoal de estudos. Você que está começando agora na fé, não se deixe enganar por essas pessoas que fogem dessa ortodoxia na teologia. Tá bom? Em outras ciências, tudo bem, a gente conversa, porque não envolve nossa salvação. Se a gente seguir ou não, não tem problema. Agora, teologia, seguir ou não, tem consequência, né? Céu ou inferno. Então, bom, por que Deus criou o mundo? Você pode ler? Posso. Porque Deus criou o mundo. Deus não formou o mundo de uma matéria pré-existente, mas criou-o do nada, sem a tanto ser obrigado por violência estranha ou necessidade natural, mas por sua livre e espontânea vontade. Nenhum outro motivo o impeliu a criar o mundo, senão a sua própria bondade. Pronto, só um minuto. Isso é importante porque a ideia de criação é um pouco nova nesse mundo de antiguidade tardia que estava surgindo. Os filósofos não conseguem entender como um ser eterno pode criar uma coisa que não seja eterna. Porque nós sabemos que o mundo é material, o mundo também tem finitude e Deus é infinito. Então Agostinho vai dizer que Deus criou do nada. É um conceito novo. Criou do nada. Tá? Sem uma matéria pré-existente. Ou seja, não é como se ele retirasse, por exemplo, uma costela dele mesmo, uma costela de eternidade e fizesse o mundo eterno. Isso é preocupante porque Aristóteles afirmava que o mundo também era eterno. Que o mundo nunca ia se acabar. O universo em si era eterno. E o cristianismo diz, não, o mundo vai acabar um dia. Esse mundo vai passar e virá o verdadeiro mundo, a plenitude. E Deus não criou o mundo da sua mesma substância, ou seja, eterna. Deus criou o mundo de uma matéria, um mundo sem uma matéria pré-existente. Então, por isso que ele é perecível. Ele não é do mesmo modo que Deus. Deus é eterno, mas ele criou o mundo separado à parte. Entendeu? E não porque ele tinha que criar, mas simplesmente por amor. Não era que se ele não criasse, ele ia guardar um tipo de poder que estava incomodando e ele tinha que soltar. Não é isso. Não é imanente, como Plotino diz, né? O Deus imanente, que transborda, que tem que transbordar. Deus criou porque ele quis criar. Santo Agostinho, mais uma vez, que trata dessa questão da criação, ele tem uma pergunta que diz assim: o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Porque se ele criou, teve um momento na história não, porque a história também foi criada, né? Teve um momento que não tinha nada. E o que ele estava fazendo? Então, Santo Agostinho, ele mesmo responde. Ele diz, essa é uma pergunta defectiva, tem um problema aí. O problema não é a resposta, é já na pergunta. Porque se eu pergunto o que é que Deus fazia antes de criar o mundo, eu estou como se fosse dizendo que existia tempo, e não existia tempo. Então, se não existia tempo, não há um tempo para Deus fazer alguma coisa. Até ele brinca, ele diz, esse é o tipo de pergunta que vai levar muita gente para o inferno. É você estar perguntando essas coisas, o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Tem coisa que é melhor você... É melhor não perguntar. Isso você vai ver nas confissões, você pode ler as confissões de Santo Agostinho, pode ler também, são recomendações de leitura, né? Santo Agostinho comentando o Gênesis, pode ler ele comentando os Salmos, entendeu? O Santo Agostinho, ele é incrível nessa questão da criação. Eu recomendo mais Santo Agostinho para falar da criação do que Santo Tomás. Eu gosto mais de Agostinho falando da criação do que quando Santo Tomás aborda, tá bom? Pode continuar, por favor. Queria comunicá-la a todas as coisas que criasse, possuindo por sua natureza toda a felicidade. Deus não tem falta de coisa nenhuma. As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos, criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem culpa. Queria Deus ser por eles
honrado e servido. Pronto. Aí você já entendeu, ok? Criou as coisas todas. Quando nós rezamos, Criador do céu e da terra, não quer dizer somente céu aqui, azul que nós vemos, ou universo, mas céu também, os anjos, o homem, tá bom? São as criaturas mais nobres que nós temos, né? Que nós conhecemos, ok? São os anjos. Agora o texto vai falar sobre a criação dos anjos, tá bom? Antes de nós entrarmos no homem, vamos entender só um pouquinho dos anjos. São criaturas inteligentes e espirituais, também sem corpo. Toda a representação de anjo que nós temos, anjo com asa, anjo bebê, aqueles do romantismo, né? Aquele anjo cupido, são figuras, são metáforas para mostrar pureza, para mostrar simplicidade. São Miguel com a espada, para mostrar que ele tem esse poder dado por Deus. São figuras de linguagem, tá bom? Porque os anjos são puramente espirituais, sem corpo, tá? Vamos ver as características aí, por favor. Os anjos foram criados no estado de graça e precisavam apenas consentir em submeter-se a Deus por inteiro para receberem o dom da glória. Ao dizer seu sim, muitos foram admitidos ao gozo da bem-aventurança. Sim, muitos, porque alguns tiveram sentimentos de orgulho e se recusaram a servir a Deus, sendo assim jogados em um lugar de tormento chamado inferno. Esses anjos se tornaram demônios. Pronto. Aí vai ser a citação da Suma Teológica, que você pode verificar essa questão em diante para saber sobre os anjos. O que é que Santo Tomás quer dizer? Bom, os anjos, diferente do que nós pensamos, eles não foram criados já no céu. A gente pensa que o anjo foi criado já no céu, não é? Mas ele diz, os anjos eles foram criados num estado de graça e eles simplesmente precisariam dizer assim, eu sirvo para Deus, porque Deus não faz nada obrigado. Então ele criou os anjos e submeteu eles a uma prova, que seria isso, consentir em submeter-se a Deus por inteiro para poder entrarem para o céu, não é? Alguns disseram sim, ou seja, eu servirei de bom grado. O Senhor me criou, eu reconheço que o Senhor é a minha vida, a própria bondade, e eu quero ser o seu servo livremente. Então Deus deu a glória para eles. Outros disseram, não, eu não quero. Eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é tudo, mas eu não quero servir. Então, Deus expulsou-os da presença dele. Aí você diz, isso não é meio confuso? Veja, os anjos eles têm um intelecto que é imediato. Ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo. Satanás não foi expulso da presença de Deus por inocência. Quando ele caiu lá embaixo, que ele viu o inferno, ele disse, eita, eu não sabia que era assim, eu quero voltar. Não é isso. Os anjos todos sabiam as consequências do sim e do não. Mas, repito, Deus não pede nada que você faça obrigado. Deus não poderia forçar todos os anjos a servi-lo. Isso seria um ato de imposição. Ele deu até isso aos anjos, a liberdade. Deu a liberdade. Quem quis usar para o bem, entrou para o céu. Digamos assim, uma linguagem muito imperfeita, né? Mas entrou. Quem não quis, desceu, saiu. Foi precipitado num lugar chamado inferno. Engraçado. Hoje mesmo, eu não lembro quem foi que falou. Estava no Instagram e apareceu acho que era uma mulher falando o seguinte. Que ela disse, vocês acham que vocês podem enganar o Satanás? Vocês não podem enganar não, porque o cara ele é mais sabido que nós todos aqui que estamos na Terra. Porque ele foi diferente de nós que estamos aqui na Terra vivo, ele viu o rosto de Deus. Exato. Então ele é tão sabido que ele conhece até que Deus existe. Ele tem a prova viva porque ele viu. E aí é que mora a cilada, que a gente não consegue enganar o tal. Que ele viu a figura. Então ele já tem a sapiência a nível. Sim. Bom, eu só diria para tomar cuidado no seguinte, de dizer que ele viu o rosto de Deus. Porque como ele não deu sim, então ele não entrou, né?
não foi admitido na glória. Mas quando nós falamos na teologia em ver a Deus, é no sentido de dizer assim, a beatitude, a bem-aventurança. Ele contemplou Deus face a face. O demônio, o Satanás, como queira chamar, porque isso são nomes que deram, né? Que Satanás é adversário, né? É demônio também, é uma coisa que foi atribuída a eles. Eles têm realmente a afirmação, aí está certa. Eles sabem da existência de Deus. Eles conhecem até a Sagrada Escritura melhor do que nós. Porque você veja, nas tentações de Jesus, o demônio só lançou o versículo, né? Deus vai enviar anjos para te segurar, para o seu pé não se ferir em alguma pedra. Ele está repetindo um salmo, o demônio. Quando ele manda Jesus pular, que Deus vai salvar ele. Entende? Transforme essas pedras em pão. Né? Porque muitas coisas assim. Então o demônio ele conhece realmente a Deus. Ele conhece como fazer o homem cair, porque ele está observando desde a queda, né? Desde já esse tempo que ele está observando a gente. Agora, a gente não pode atribuir ao demônio coisas que são somente de Deus. Por exemplo, onipotência. Como é que nós vamos atribuir ao demônio onipotência ou onisciência do demônio saber o que eu estou pensando? Ele pode saber na medida em que Deus permitir, entendeu? Ele pode agir em minha vida na medida que Deus permitir. Mas ele é só uma criatura. Ele é uma criatura apenas. Ele não tem essa força total que Deus tem sobre nós. Uma criatura que está aí fazendo mal no mundo desde que o mundo é mundo, né? E os anjos têm uma vontade irrevogável. Uma vez surgiu uma dúvida para mim assim: se o demônio estava no céu, isso quando eu era criança pensava, ele foi expulso do céu? Como assim ele lá em cima decidiu que iria cair? O que é que impede, por exemplo, de um arcanjo hoje dizer a Deus: Deus, eu vou sair daqui desse céu, eu quero ser demônio agora? O que é que impede? Por que um arcanjo não pode e com um demônio pode? Né? Aí Santo Tomás diz, é porque o anjo ele tem uma vontade inflexível, diferente da vontade humana. O anjo, ele diz sim, sim, não, não. Então, quando São Miguel disse sim para Deus, foi para sempre. Ele nunca vai ter o desejo de virar um demônio ou dizer, eu vou querer sair agora do céu. Nunca. E quando o diabo disse não para Deus, foi um não eterno. Então, hoje as pessoas às vezes perguntam, Frei, por que Deus não perdoa o diabo? Se Deus é tão bom, por que ele não perdoa? Porque o diabo não quer perdão. Porque ele já falou de uma vez para sempre. Não. O ser humano tem uma vantagem em relação aos anjos, que ele pode mudar de ideia. Hoje eu estou no pecado, amanhã eu posso querer Deus, depois eu posso não querer de novo. O ser humano é flexível. O ser humano só vai precisar ter uma resposta firme na hora da morte. Quando ele morrer, se ele disser sim, é um sim para sempre, porque não tem mais volta. A gente se põe nessa posição que os anjos um dia tiveram. Isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Santo Tomás explica dessa maneira, que a vontade do anjo é irrevogável. Então, o diabo não quer o perdão, porque ele mesmo não pode querer, é impotência. Né? Lembra do termo, é impotência. Tá bom? Então, isso é um resumo muito grande sobre angiologia. Se você quiser saber mais, pode verificar essa questão da Suma Teológica em diante, que você vai conseguir cada vez mais, é a 62, né? A 62 em diante, que você vai entender mais um pouco sobre os anjos, como é que funciona a hierarquia celeste, que é dividida em potestades, virtudes, tronos, dominações, os anjos que não podem sair de perto de Deus, os que vêm para a terra, que não são todos do céu. Tem todo um esquema muito bonito sobre os anjos. Isso, anjos, arcanjos, serafins, tudo isso está bem esquematizado. Exato, a milícia. E o bom é que você estudando angiologia, você fica longe daquelas ciladas que o Espiritismo às vezes coloca. E, por exemplo, dizer assim, seu anjo está mandando uma mensagem, o anjo Uriel, quem é esse Uriel? A gente nunca ouviu falar, que eles pegam dos livros apócrifos, né? Não é do livro mesmo da Bíblia, porque a Bíblia ela tem 3 anjos revelados, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Então são os arcanjos, santos arcanjos que a igreja reconhece como autênticos. Esses outros dos livros apócrifos, Uriel, Sariel, a igreja diz, olha, cuidado, não sabemos se isso realmente é anjo mesmo, ok? Então
Mas Miguel, Rafael e Gabriel está na Sagrada Escritura, a igreja reconhece como cânone, né? Como canônico. Então, é muito bom você estudar os anjos. Tá? E um detalhe, uma informação importante. Toda pessoa tem um anjo da guarda. Ok? Toda pessoa, isso é uma doutrina. Toda pessoa tem o seu anjo da guarda. Tem pessoas até que tem dois, como, por exemplo, os padres. Um anjo para ele e um anjo para proteger o ministério sacerdotal dele. Diocese tem anjo, sua igreja tem anjo, sua cidade tem anjo. Lembra que tem, às vezes, movimentos para fazer novena ao anjo da guarda do Brasil? Então, tem anjo também. Deus, ele manda, né, para proteger. Porque a luta espiritual é um combate intenso. Tá entendendo? Não tem escapatória. O pessoal costuma dizer na internet, batalha espiritual fortíssima. Isso, batalha espiritual fortíssima. E não convém dar nome a esse anjo. A igreja já emitiu um documento dizendo não dê nome ao seu anjo da guarda. Por quê? Porque ele não é seu no sentido que você é o dono. Porque quando você dá nome, é como se você dissesse assim, aquilo é meu. Então eu dou nome ao meu animal de estimação, eu dou nome a uma coisa que eu fiz, mas não pode dar nome a anjo porque você não é o dono dele. Entende? Então chamá-lo respeitosamente, não envergonhá-lo, né, com pecados, com coisas que possam desagradar o anjo da guarda, porque ele sempre está ao nosso lado, mesmo quando nós estamos em pecado mortal. Quando nós estamos em pecado, o anjo da guarda não abandona. Ele fica triste, com certeza, mas ele não abandona, ele fica ali conosco. E ele pode ouvir nossas orações sempre, enviá-las para Deus. Tá? Santo Tomás é brilhante quando fala dos anjos. Eu nunca vi um esquema melhor do que o de Santo Tomás sobre anjo. Ele diz até como é que os anjos se locomovem. Né, que eles passam dessa questão de tempo e espaço. Tipo, para um anjo ir daqui para o Japão é em questão de milésimos. Não é tipo desenho que a gente vê que ele sai voando, parecendo Superman, né? Passa no céu, vai, né? Vai voando. O esforço das asas. Exato, as asas batendo. Então isso é mais fantasia, tá bom? O anjo mesmo, como nós entendemos, é diferente. Agora, uma vez que Deus criou os seres espirituais, os materiais, né? Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou os seres visíveis e invisíveis, né? As criaturas materiais e as criaturas espirituais. Pode continuar, por favor, lendo aí o que é que São Boaventura fala sobre essa imagem que nós somos de Deus. A pessoa humana é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. A respeito da alma racional, segundo a Sagrada Doutrina, deve-se admitir, em resumo, o seguinte: ela é uma forma dotada de ser, de vida, de inteligência e de liberdade. Como forma dotada de ser, não procede de si mesma, nem da natureza divina, mas pela criação foi levada por Deus do nada ao ser. Como forma dotada de vida, possui a vida não em função de uma natureza extrínseca, mas por si mesma, e não a vida mortal, mas a eterna. Como forma dotada de inteligência, entende não só a essência criada, mas também a essência criadora, a cuja imagem foi feita pela memória, inteligência e vontade. Pronto, parou aí. Isso é São Boaventura falando, outro doutor, só que dessa vez franciscano, sobre o ser humano. O homem tem uma alma imortal que foi dada por Deus, ok? Essa alma é a que dá a vida ao seu corpo. Quem peca é a alma, não é o corpo. O corpo, ele é um instrumento da alma, mas quando você comete um pecado, você peca com a sua alma. A alma é essa força vital, é espiritual, que é dotada de vida, é o que dá vida ao seu corpo. Ela é onde tem as potências, ou seja, as faculdades da inteligência, da vontade, da memória, o que faz o seu corpo funcionar. Frei, alma é o cérebro? Não é o cérebro. Frei, alma é o coração? Não é. É o sangue? Não, é espiritual. Claro, eu tive muita dificuldade para entender essa questão da alma por causa do meu imaginário que estava com as coisas do mundo. Quando o mundo representa, por exemplo, uma coisa branca, um ectoplasma branco saindo do corpo, diz que aquilo é a alma.
Não é isso, alma, que nós queremos falar. Se eu for tentar explicar assim, é porque nós falamos de coisa abstrata, né? Eu não tenho como dizer assim, a forma da alma é essa, para você visualizar na sua mente, porque é abstrato, é espiritual, não tem como eu dizer. O que eu tenho como afirmar é que você tem uma alma que é imortal, que foi dada por Deus, e que você tem que cuidar dela. Como é que eu tenho a certeza disso? Bom, a certeza disso, a certeza que você não é um ser somente material, é que, por exemplo, como ele diz, você pode querer coisas que não são materiais. Como, por exemplo, o amor. Qual é a matéria do amor? Mas você sente. Você sente amor, você quer dar amor. Isso é uma coisa puramente espiritual. Você ter essa vontade de amar. Percebe? Consegue compreender que você... É um desejo da alma. Você, com a sua alma espiritual, quer coisas que não tem na natureza assim. Por exemplo, a vontade. O que é vontade? O que é sua vontade? Você diz, sei lá, é o querer fazer ou deixar de fazer. Tá bom. A vontade é você querer ou deixar de fazer, ou deixar de querer, deixar de fazer. Só que, onde fica a vontade? Na sua vida, no seu corpo. Aí você pode dizer, está no cérebro. Sim, mas animal tem cérebro. Ele consegue controlar o que ele faz. Se tipo você diz assim, hoje vai ser o dia de jejum do animal. Então eu vou botar um prato de ração e ele não vai comer. Você acha que ele não vai comer aquele prato de ração? Agora você tem essa capacidade. Eu posso dizer a você, Marcelo, hoje é seu dia de jejum. E eu, para provar você, eu boto um prato na sua frente de comida. Você pode dizer se vai comer ou não. Entendeu? Você controla isso, é sua vontade. Então, a vontade fica na alma. É uma potência da sua alma. Entendeu? Você quer Deus com a alma, você deseja o infinito por causa disso também. Porque é espiritual. Então, você deseja coisas espirituais. É mais ou menos isso que eu quero passar nesse sentido de dizer que você tem alma. Tá bom? E outra coisa, quando ele fala que nós somos imagem de Deus, não é no sentido de que nós somos todos lindos, maravilhosos, bonitos, com a pele bem feitinha, como se atribui, né? Mas é enquanto nós temos essas três coisas aí, no final, cuja imagem foi feita pela memória, inteligência e vontade. Você é a imagem de Deus porque assim como Deus você tem inteligência. Assim como Deus você tem vontade, que você pode controlar isso. Então, Deus fez você ser semelhante a Ele nisso. Você pode, como Ele, ter essa liberdade, ter a inteligência, conseguir entender as coisas. Entendeu? É nisso que está a semelhança com Deus. O catecismo fala que é nisso. Ok? Vamos ver só a conclusão. Como é forma capaz de felicidade, é capaz de chegar a Deus pela memória, inteligência e vontade. Isto significa ser criada à imagem da Trindade, devido à unidade na essência e à Trindade nas faculdades. E por isso foi mister que a alma entendesse a Deus e a todas as coisas, e que deste modo estivesse selada com a imagem de Deus. Pronto, repetiu o que eu disse. Está no Breviloquio, tá bom? É uma obra de São Boaventura explicando a teologia para os alunos. Compreendido esses dois pontos. Tá pesado, tá difícil, tá tranquilo, né? Tá fluindo, né? Tá conseguindo compreender. Sim. O que é que nós dissemos até agora? Dá umas angústias de vez em quando, né? Dá umas angústias. A parte que eu mais senti angústia foi essa parte, não sei porquê. Diz aí. Da criação do mundo. É o que tá dizendo aí que você sentiu angústia? Eu dei uma sensação... Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Pronto. Nenhum outro motivo impeliu a criar o mundo, senão sua própria bondade. Aí a gente pensa na dimensão da bondade, mas não tem essa dimensão. Uhum. Porque a gente só pensa na bondade que a gente vê dos outros aqui. Isso, exato. Aí dá uma coisa... Eu sinto isso. Eu digo a você de todo o coração. Quando eu estudo essa questão de Deus, da existência, da criação, eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou um nada. Eu fico dizendo assim, por que eu estou nesse mundo aqui? Eu não tenho assim, motivo para... Assim, por que Deus me criou? Por que aconteceu minha história exatamente como aconteceu?
né? Porque ele me resgatou, porque eu estou aqui no convento, porque ele não me deixou no mundo. Eu poderia morrer sem nunca ter conhecido isso. Mas Deus me mostrou a verdade. Deus cada dia mais me faz com que eu consiga ler, compreender, ver autores, entender, ensinar. E tem muita gente que morreu e talvez só tenha se salvado pela ignorância. Então é uma coisa... Aí lembra também daquela história da velhinha, né? Da velhinha. Uma velhinha pode ter uma compreensão mais clara da existência de Deus do que um grande pensador. Sim, exato, exato. E é Santo Tomás que diz. E Exato. ele era assim, né? Ele era grande pensador e dizia, uma velhinha pode saber muito mais. E ter a sua salvação. E ter a sua salvação. Tem uma história, Marcelo, que quando Santo Tomás estava já perto do fim da vida dele, porque ele morreu sem terminar a Suma Teológica, a maior obra dele, né? Que inclusive ela está ali. É uma estante dessa de livros verdinhos ali embaixo. Depois eu mostro a você a Suma, tá bom? Ela está ali todinha. Vários volumes. Vários volumes. Então ele terminou sem escrever tudo, né? Deixou alguma parte. Ele tem uma hora que ele para no êxtase e ele é como se ele tivesse visto Deus mesmo. E ele diz assim, eu não posso mais. Eu não posso. Ele diz, tudo que eu escrevi até agora é palha. Eu vou queimar tudo. Mais de 1000 páginas, para você ter noção. Eu vou queimar tudo. Os discípulos impedem, né? Dizem, não vai queimar não, segura ele, né? Mas ele viu Deus assim e disse, tudo que eu escrevi é palha, não é nada em relação àquilo que realmente ele tinha visto. E depois ele nunca mais escreveu depois disso. Ele parou assim. Entende? Então, você percebe, né, a profundidade do negócio que levam para você, tá? Bom, último ponto, o problema do mal. Então, a gente já ficou muito no positivo. Deus é bom, Deus é criador, na sua bondade fez todos nós, é trindade. Só que parece que ainda tem uma coisa que não foi capaz de Deus resolver, o mal. Por que Deus deixa doença no mundo? Por que Deus permite tantas barbaridades, guerras? Ah, mas é o ser humano. Mas se ele quisesse, ele podia acabar com o mal? Tá, podia. E por que não acabou? Então, ele não é tão onipotente assim? O que é que isso significa? É um problema filosófico também, que até hoje ele está aberto. Claro, a teologia, a igreja, os filósofos cristãos deram sua opinião sobre o mal. Mas ainda está aberto. Por que o mal existe? É um dos principais argumentos contra a existência de Deus. É o problema do mal. Tá bom? Vamos lá. Enganado pela voz das trevas, os nossos primeiros pais caíram em uma armadilha. A igreja reconhece ser Satanás o anjo destronado que por inveja fez cair a humanidade na desgraça. Ou seja, por iniciativa própria ele se tornou mal e leva o mundo para o mal. Não há perdão para o diabo, pois sua vontade demoníaca é irrevogável. Ele mesmo não quer ser perdoado. Além disso, ele é apenas uma criatura de poder finito e não pode impedir a ação de Deus no mundo. Isso é o que nós já vimos, porque não há perdão para o diabo. A primeira parte do parágrafo diz que Deus criou, considerando, né? Deus criou o mundo, Deus criou os anjos pecaram, com um pecado que nós provavelmente não sabemos, mas foi um ato de orgulho, não pode ser algo material, porque, por exemplo, não posso dizer que os anjos pecaram por gula. Os anjos com certeza tiveram um pecado espiritual como orgulho. O orgulho é puramente espiritual. Ele não tem nada na alma que faça você ter orgulho de você mesmo. Não tem nada, não tem nenhum órgão em você que faça você ter orgulho. É um pecado puramente espiritual, da alma. Então, com certeza foi o pecado dos anjos. E, uma vez caindo, os anjos acharam um pouco e levaram também o ser humano a cair. E a igreja reconhece, como o texto falou, que foi Satanás que fez isso. Ou seja, foi o adversário da humanidade. Tá bom? Quando Adão pecou, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, desobedecendo seus mandamentos e adquirindo medo de Deus. Até hoje, essas consequências estão na humanidade e foram passando de geração em geração até nós. Por isso, temos uma natureza rebelde inclinada a querermos o mal disfarçado de bem. Quando Adão pecou, ao invés dele pedir perdão a Deus, ele transformou Deus
num ditador. Lembra que no Gênesis fala que Deus passeava entre os homens no jardim? Então era uma intimidade. Mas quando Adão pecou, ele se escondeu para o mato, dentro das plantas. E Deus, andando, é que percebe isso. Por que você se escondeu? Adão viu Deus como um castigador. Perdeu a confiança. Deus era o Pai misericordioso, trindade, bondade, criou o mundo. Agora eu pequei, ele virou o inverso. Ele é o opressor, vai me castigar. Até hoje nós temos essas consequências. A gente acredita em Deus, mas ficamos com aquele pezinho atrás, né? A gente reza para que Deus cure alguém, por exemplo, a nossa mãe que está enferma. Mas no fundo a gente se pergunta, será mesmo? A gente tem um pezinho atrás, uma desconfiança com Deus. Mas é porque eu quero? Bom, se você tiver uma fé fraca, talvez, mas antes de tudo é porque você está com as consequências disso aí, dessa primeira queda de Adão. Você e eu e todo mundo desconfia de Deus. Por isso que ele vem procurar a gente, né? Como a gente via no começo do texto. A questão também do merecimento. Né? Isso. Tem muito essa coisa. Será que eu estou pedindo, mas não sei se eu vou pedir, porque eu não sei se eu sou digno de pedir. Isso, exato. Isso mesmo. Porque às vezes é uma falsa humildade, né? Sim. Então, nós temos essa natureza rebelde. E por que é importante isso aí? Querer o mal disfarçado de bem? Porque, no fundo, Marcelo, todo mundo quer o bem para si. Todo mundo quer o bem. Mesmo quando uma pessoa se embriaga até sair vomitando, ela ali procurava um certo tipo de bem. Vai beber para esquecer um relacionamento, como diz, livrar-se das mágoas. Vai beber para tentar ter um êxtase, um nirvana. Da mesma forma, quem procura drogas, as pessoas veem aquilo como um bem. O vício é como se fosse isso. Você acabou cometendo uma ação viciosa que para você no começo era um bem. Então, por exemplo, tem gente que vai procurar pornografia como um bem. Tem gente que diz, não, eu assisto pornografia quando eu estou triste, porque aquilo me dá um alívio, eu melhoro. Só que, na verdade, ali é um mal disfarçado de bem. Você vai ver as consequências depois do vício, o que é que aquilo faz em você. Mas eu digo, ninguém procura o mal para si, é sempre o bem. Mesmo que seja um tipo de bem errado. Mas você sempre vai, o ser humano quer isso, ele tem isso, ele quer sempre o prazer, ele quer procurar o bem. Cadê que alguém diz assim, eu vou agora começar tocar minha mão no fogo para ver se eu fico bem? Porque aquilo queima. A não ser que você esteja muito com problemas até psicológicos e você comece a se cortar, mas você às vezes acha que aquilo é um bem, né? Diz, eu vou me cortar porque as pessoas vão ver, vão me dar atenção. Entende? Então, muda. Foca no... Sempre foca num bem, né? Mesmo que aquilo seja um mal. Esta é a consequência do chamado pecado original. O pecado original é o pecado de Adão. É aquele pecado que todo mundo tem, que você quando nasceu já tinha, que eu também tenho na minha infância, não é? E claro, esse pecado foi perdoado pelo batismo. É aí que nós vamos falar depois mais de pecado original quando tivermos no tema do batismo, né? Mas o batismo ele já serve para isso. É para apagar esse pecado aí, a culpa desse pecado. As consequências ficam. A culpa é que vai embora, tá bom? Então, essa é a consequência do chamado pecado original. Você fica querendo o mal disfarçado de bem. Eis que surge um problema para nosso entendimento. Como conciliar a suprema bondade de Deus com a realidade do pecado do inferno? Existe mesmo inferno? Se Deus é bom, por que ele não resolve esse negócio aí da humanidade? A gente agora está querendo o bem disfarçado de... Quer dizer, o mal disfarçado de bem, está se viciando, e Deus está mandando gente para o inferno, e ele não é bom porque ele está fazendo isso. Calma. Se o inferno não existe, também não existe céu. Isso é só falando sobre a existência do inferno, porque tem gente que não acredita. Então, se o inferno não existe, também não existe céu, porque o céu é a recompensa e o inferno a danação, né? A consciência de uma perdição eterna está na mente da humanidade desde os antigos pagãos até os primeiros cristãos. Jesus fala 15 vezes sobre o fogo do inferno em seu evangelho. Então não é possível que seja uma metáfora.
Realmente existe um lugar chamado inferno para onde você escolhe ir, se você não quiser a Deus. Entendeu? Não tem condições de ser uma metáfora, apesar de muitos teólogos dizerem isso, que é uma metáfora, que Jesus estava querendo se referir a outra coisa. Mas o inferno nada mais é que o estado de autoexclusão de Deus. Alguns dizem que o inferno é na terra. Isso, exato. É uma outra heresia. Eu acho... Aqui você pode até começar seu inferno, porque a vida sem Deus se transforma no inferno, né? Mas não é realmente o inferno, como nós entendemos. Assim, até tem esse poeta de cantoria, sabe? Mas aí tem um poeta cantador que ele fala, rapaz, não tem como aqui ser inferno, porque senão, como é que vai chamar de inferno um lugar que tem um juazeiro, uma paçoca de carne de sol, aí ele começa a falar um monte de coisa. Se for, então me deixa aqui mesmo, então, rapaz, pelo amor de Deus. Exato. Então, se não existe inferno, não pode existir o céu. Porque Deus não vai forçar você que diz, eu não quero Deus, para ir para o céu. Que loucura é essa? Você dizer, todo mundo vai para o céu. Se todo mundo vai para o céu, então esse Deus está sendo opressor. Porque vamos supor que, certo, todo mundo vai para o céu, tá bom? As pessoas que querem. Você quer ir para o céu? Quero. Ok. O que é que Deus vai fazer com aquelas pessoas que nitidamente dizem, eu não quero? Vai botar onde? Vai botar no céu? Mas se ele botar no céu, ele não vai ser um pai amoroso. Ele vai forçar você. Então, você não quer o céu, você não quer a mim, tá livre. Ele é tão bondoso que ele não vai nem destruir sua alma. Sua alma vai ficar no inferno sofrendo. Mas você sempre vai existir. Você poderia simplesmente, desaparecer. Ser o que você era antes de nascer. Você lembra? Não lembra. Por quê? Porque não era nada. Estava só nos pensamentos de Deus, né? Mas Deus é tão bondoso que ele não vai destruir mais sua alma. Uma vez que você nasceu, acabou. Sua alma vai ser imortal. Já é imortal. Eu e você agora, nós já somos imortais. A nossa alma, o corpo vai morrer. Ou mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Mas nossa alma é imortal. E vai passar a imortalidade aonde? Ou no céu ou no inferno. Você pode escolher. É para junto dos que negaram também. Né? Exato, dos que negaram. É por isso que, em certo sentido, nós podemos até dizer que Deus está no inferno. Em que sentido? Porque isso pode ser escandaloso. Você dizer, Deus está no inferno, mas espera aí. A gente considera primeiro o seguinte, Deus é onipresente, não é? Isso. Então, se ele não estivesse no inferno, ele não seria onipresente. Mas ele está no inferno com outro tipo de presença. Não é a presença que ele está em nossa alma, por exemplo, quando nós estamos na graça. Ele está no inferno manifestado em sua justiça. Entendeu? Então, ele está ali agindo na sua justiça. Claro, a teologia vê que tem vários tipos de presença de Deus, tá bom? Isso eu não vou entrar para não complicar, mas nesse sentido nós podemos falar de Deus no inferno, porque isso pode aparecer. Alguém pode, um espertalhão, chegar para você e dizer assim, eu tenho uma pergunta, eu vou acabar com essa tua catequese. Deus está no inferno ou não? Responde aí. Então, nesse sentido, você pode responder dessa maneira, ok? Que em certo sentido, em certo tipo de presença, ele está no inferno, mas na sua justiça, entendeu? É tanto que tem santos que falam que as penas dos condenados são moderadas por Deus. Não é o demônio que faz a solta, que hoje é chicote, amanhã é espeto. Não é? Deus também tem controle sobre isso, tá bom? Mas isso você pode depois, se você quiser ler, é um livro muito bom, menos de 100 páginas, acho que não tem nem 50, eu acho. Chamado Tratado do Inferno. Acho que tem 30 e poucas páginas. É uma visão de Santa Francisca Romana, onde ela fala das visões do que ela viu no inferno. Ela disse que viu uma pena só para os ladrões, uma pena só para os fornicadores e etc. Tá bom? É mais uma leitura espiritual. Você não leve tanto como a dogmática, porque senão você vai começar perguntando, mas Frei, o inferno é material ou espiritual? O demônio, se ele é um anjo, ele pode pegar em chicote não é material, né? Então não leve para esse lado filosófico, leia como espiritualidade para você fazer o possível para evitar aquilo, entendeu? O ser humano pode escolher livremente se quer servir a Deus e amá-lo sem coação, ou seja, sem obrigação. A pena principal do inferno é a separação eterna de Deus. É essa a pena principal. Não é chicote, não é grelha, não é nada. É essa, é você estar separado.
Há misericórdia para todo pecado, sim, mas neste mundo e não no outro. Deus não condena ninguém. Somos nós mesmos que nos condenamos. Todo ser, enquanto tal, é bom. O mal, portanto, não é uma substância. O que se chama mal é apenas a privação do bem. Isso é Santo Agostinho falando no livre-arbítrio. Ele diz assim: o livre-arbítrio é um bem. Seria muito pior se Deus não nos tivesse dado. Porque você pode pensar, mas Deus me deu o livre-arbítrio e eu peco. Era melhor que Ele não tivesse me dado, que eu nem pecava. Mas aí você não ia ser livre, ia ser um mal. Você ia ser um boneco, um marionete nas mãos de Deus, para onde Ele botasse você, você ia. Então Deus deu um bem a você, que é o livre-arbítrio. Cabe a você ter essa responsabilidade de fazer o bem com Ele. Porque se você usar da sua liberdade para fazer o mal, já não é uma liberdade, é uma libertinagem. A Escritura fala: quem te deu autorização para pecar? Ninguém deu. Você tem a liberdade, o livre-arbítrio, para fazer o bem. Ok? O livre-arbítrio é essa faculdade, essa potência de você fazer o bem. Tá bom? Você exercer, você mover sua liberdade para o bem. Tá bom? Caso contrário, vira uma libertinagem. E chega também naquele ponto da cocriação, é isso? Eu esqueci só a palavra do termo, que a gente estava lendo logo no começo. Onde é que está? Processão? Essência criadora. Essência criadora. Do fato de da gente poder ir e vir e alterar e alterar nossa vontade. Nossa vontade. Isso. Os nossos feitos. Acho que chega um pouco nesse ponto. Sim, com certeza. A vontade é isso. É você também utilizar desse livre-arbítrio. Né? É um dom, né? Isso, com certeza. É da semelhança com Deus você ter isso. Tá entendendo? De origem, né? Uhum. O problema do ser humano foi usar disso pro mal. Entendeu? Pegou ali, a gente inventa que é a maçã, né? Comeu a maçã, já era. Acabou a fruta pro fruto proibido, mas nós sabemos que não era isso, né? Nessa questão de maçã. Sim. Santo Agostinho fala que o mal nada mais é uma privação de bem, do bem. Ele não é uma substância, ou seja, ele não é algo criado por Deus. Você entende o mal assim: onde não tem o bem, está o mal. Pronto, é isso. Onde não chega a luz, está o quê? As trevas, o escuro. Mas as trevas é uma coisa? Não é, só falta de luz, né? Então, a luz é essa daqui. Se eu apago, voltou às trevas. Então, é só uma ausência. O mal é uma ausência. Entendeu? Onde não tiver o bem, está o mal. É isso. Tá? Então, aí, nessa obra de Santo Agostinho, sobre a fé, esperança e a caridade, ele diz: Deus onipotente, sendo sumamente bom, jamais permitiria que existisse algum mal em suas obras, se não fosse suficientemente poderoso e bom para fazer surgir o bem do próprio mal. Ou seja, por que é que Deus permite o mal? Porque Ele sabe tirar daí um bem muito maior, que às vezes nós não conseguimos entender. Você pode me perguntar: Frei, qual foi o bem que Deus tirou do Holocausto? Da pandemia, das guerras? Alguém pode dizer: olha, Frei, não, realmente a pandemia para mim foi um aprendizado. Eu sou agora outra pessoa, uma nova criatura, eu dou mais valor à vida, eu sou um bom católico, agora eu vou para a missa, eu comungo melhor. É um bem, isso aí. Entende? Então, Deus, ele conhece a história de fora. Você só vê o ontem, o hoje tem mais ou menos uma previsão do futuro. Deus não. Deus, ele sabe a história no todo. Então, ele sabe que uma ação sua hoje vai influenciar você lá quando tiver com 50 anos. Você nem sabe o que, mas ele já sabe. E sabe mais ainda o que vai influenciar isso até o fim do mundo, dos tempos. Então, quando, sei lá, Hitler começou com as suas guerras, as destruições, Deus já sabia o que é que isso ia acarretar lá no final da história. Lá quando você nem tiver mais osso, ele já sabia. Todo mal ele tira um bem. Mesmo que desse livre-arbítrio que eu tenho, eu tomo uma atitude negativa, uma atitude para o mal,
A assinatura é minha. Uhum. Mas acontece com a permissão... Acontece com a permissão de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. E para isso, outra leitura espiritual que eu recomendo é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso. É você saber se conformar com a vontade de Deus. Para você perceber que tudo, realmente tudo, acontece com a permissão de Deus. Tudo. Senão ele não seria onipotente. Então todo mal, esse mal que você faz e diz assim, eu não vejo bem nenhum nisso. Deus permite que aconteça, mas ele sabe ordenar tudo para um bem. Mesmo que você não saiba. Você pode dizer, eu não vejo vantagem nisso. Mas Deus, ele consegue ordenar. Antes da gente fazer aquele mal, Deus já preparou um bem. Ele vê, Deus, ele tem a presciência, né? Ele sabe de tudo. Então, é por possibilidade. Deus, vamos supor, você tem, isso parece até multiverso, né? Você tem 1 milhão de vidas possíveis. Deus conhece todas. Deus sabe o que cada decisão sua transformaria no seu futuro, em 1 milhão possíveis de futuros. Então Deus conhece o Marcelo de hoje, Deus conhece o Marcelo se você tivesse decidido ser médico, se você tivesse decidido ser padre, se você tivesse decidido não se casar, se você tivesse decidido namorar, se você tivesse decidido não namorar, e dentro disso ainda mais possibilidades. Por exemplo, vamos pegar só uma, o Marcelo que decidiu se casar. Então Deus conhece essa possibilidade. E a possibilidade, a ramificação. Se o Marcelo que decidiu se casar tivesse um filho, é uma possibilidade. Se o Marcelo que decidiu se casar tivesse 2 filhos, é outra possibilidade. Se o Marcelo que decidiu se casar tivesse 3 filhos, são possibilidades. Então Deus conhece, vamos supor, uma possibilidade de minha vida onde eu nunca dei catequese a você. Não aconteceu, mas era uma possibilidade. Porque o que é que quem organizou o tempo para nós nos encontrarmos? Porque eu morava na Bahia, eu não conhecia você, eu nem sabia que você não tinha batismo, você também não me conhecia, talvez não conhecia esse convento. Então tem uma possibilidade que Deus, lá quando eu morava na Bahia, ele sabia que eu não ia conhecer você. Mas o que aconteceu, que a providência organizou, foi a que eu te conheci e estou dando catequese. Entendeu? Consegue compreender? É loucura, né? Parece multiverso, né? Não, mas... faz sentido, perfeitamente. Faz sentido. Deus, ele conhece todas essas possibilidades na nossa vida. Entende? E ele vai constantemente, a cada dia, por exemplo, na nossa catequese, ele saberia, se eu desse a catequese e não usasse Santo Tomás. Não aconteceu. Foi um mundo possível que... É loucura, parece loucura que você olha, mas faz sentido. Tem um sentido, né? Você vê que não é uma coisa aleatória. Bom, para terminar, nós já estamos aqui chegando ao nosso horário. Eu vou só falar... Entendeu, né? Pronto. O segundo tema da nossa aula era essa, né? Era isso. De você entender que Deus é pessoa. Ou seja, não é uma força da natureza, não é um espírito, é pessoa. Tá bom? Nós sabemos quem é Deus. Ok? Eu só queria falar, como sempre, alguns erros relacionados a isso que nós falamos aqui, que Santo Tomás coloca, né? Bom, então ele diz assim, olha, isso está em 1 João. 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses 3 são uma só coisa. Contra este artigo, houve vários erros. Primeiro, o erro de Sabélio, que afirmava uma essência única, mas negava a trindade das pessoas, dizendo que uma única pessoa é às vezes chamada de Pai, às vezes de Filho e às vezes de Espírito Santo. Ou seja, às vezes a gente chama Jesus de Pai, mas na verdade Jesus, a gente só mudou, né, o nome. A gente se confundiu, entende? É como se a gente pensasse assim, não, é um só Deus, mas não tem esse negócio de pessoa. É a gente que entendeu isso errado. A gente deu o nome de Jesus, mas na verdade Jesus era Deus Pai entre nós, e a gente trocou o nome, e ao mesmo tempo a gente está chamando Deus Pai de Espírito Santo, e a gente não está sabendo diferenciar. Entendeu? Ele disse que a gente confundiu os nomes, mas que é um Deus só, sem esse negócio de pessoas. Está errado. Santo Tomás argumentou contra. Da mesma forma, o segundo erro de Ário, que eu já falei para você, né, que acreditava
que a substância do filho é diversa da substância do pai e que o filho é criado e menor que o pai. Isso aí eu já disse a você que é errado, tá bom? O terceiro erro é o de eunômio, que dizia que o filho era dissemelhante do pai, contra o que se diz, ele é a imagem do Deus invisível, está em Colossenses. Então, Eunômio, que era um bispo ariano, afirmava que o Filho e o Espírito Santo são criaturas, não são realmente Deus. O quarto erro é o de Macedônio, que dizia que o Espírito Santo é uma criatura, contra o que se diz na Bíblia, o Senhor é Espírito, está em 2 Coríntios. Ou seja, ele dizia que o Espírito Santo é uma criatura, não é Deus mesmo. A gente acredita que o Espírito Santo é Deus também, né? E o quinto é o erro dos gregos, que dizem que o Espírito Santo procede do Pai, mas não do Filho. Isso aí são os ortodoxos, tá bom? Contra o que se diz, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ou seja, o Pai o envia como Espírito do Filho e procedendo do Filho também. Ok? Pronto. Então, isso é sobre a Trindade. Agora, sobre a criação. Tá bom? O primeiro erro foi o de Demócrito e Epicuro, que dizia que nem a matéria do mundo, nem a própria composição do mundo são de Deus, mas que o mundo foi feito por acaso pela confluência de corpos indivisíveis, que considerava os princípios das coisas, ou seja, o mundo foi um acaso de átomos. Até Deus pode existir, mas ele não tinha essa capacidade de criar o mundo. Foram átomos que surgiram e foram criando-se. Epicuristas, eu lembrei agora. Os epicuristas também. E o Demócrito, que é a escola atomista, tá bom? O segundo é o erro de Platão e Anaxágoras, os quais diziam que o mundo foi feito por Deus, mas a partir de uma matéria pré-existente, contra os quais se diz, mandou e foram criadas. Isso está no Salmo 148. Isto é, feitas do nada. Então, Platão e Anaxágoras erraram dizendo que Deus criou o mundo com alguma coisa, como se ele pegasse ali uma bola de massa e fosse modelando. O que você pensar, né? Não necessariamente material, mas alguma coisa. O terceiro foi o erro de Aristóteles, o qual afirmava que o mundo não foi feito por Deus, mas que existe desde a eternidade, contra o qual se diz em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Já falei isso. O quarto é o erro dos maniqueus, que dizia que embora Deus fosse o criador das coisas invisíveis, foi o diabo quem criou as coisas visíveis. Isso é uma coisa também que é ilógico, como diz em Hebreus, pela fé reconhecemos que os séculos foram formados pela palavra de Deus, de sorte que o visível fosse feito do invisível. Então o diabo não é criador. Se ele fosse criador, teria poder como Deus, e nós não podemos aceitar isso. O quinto é o erro de Simão Mago e de Menandro, o seu discípulo, e de muitos outros hereges que o seguiram, que atribuíam a criação do mundo não a Deus, mas aos anjos, contra os quais Paulo diz, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, está em Atos. Eles afirmavam que eram os anjos que criaram as coisas, coisa que também sem um Deus? É semelhante. Não, até tinha Deus. Mas como uma força... Mas os próprios anjos mesmo. Isso, os próprios anjos, entendeu? Então, os anjos decidiram, vamos criar, vamos embora, entendeu? Está ali fazendo. O sexto é o erro daqueles que diziam que Deus não governa o mundo por si mesmo, mas mediante poderes subordinados, contra os quais se diz, a qual outro estabeleceu sobre a terra ou a quem confiou o mundo que criou? E contra estes erros se diz no credo, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tá bom? Então, como se fosse divindades menores. Né? Ou seja, Deus criou poderes subordinados, né? Divindades menores. Então, São Tomás, dito isso, ele encerra. Ok? Por último, ele fala só alguma coisa a respeito da questão da graça. Tá? Ele diz assim, que nós temos o erro dos donatistas, que dizia que a graça de Cristo sobrevivera somente na África, o erro dos pelagianos,
que, em primeiro lugar, negavam que o pecado original existia nas crianças, e, em segundo lugar, dizia que o homem pode por si mesmo iniciar uma boa obra e que Deus apenas a aperfeiçoa, coisa que é ato totalmente do orgulho. Tá? E o quarto erro é o de Orígenes, que dizia que todas as almas foram criadas junto com os anjos e, segundo o que fizeram naquele estado, alguns homens são chamados por Deus pela graça, enquanto outros são abandonados à incredulidade. Ou seja, como se Deus já criasse algumas pessoas para que elas se condenassem mesmo. Então, quinto é o erro dos catafrígios, ou seja, de Montano, Prisca e Maximila, os quais diziam que os profetas eram como que possessos e que não profetizaram pelo Espírito Santo. Você vê que o pessoal viaja muito, né, com essas coisas. E o sexto é o erro de Serdão, o primeiro a dizer que o Deus da lei e dos profetas não é o Pai de Cristo, nem é um Deus bom, mas meramente justo, enquanto o Pai de Cristo é apenas bom. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é mau, e o Deus de Cristo é bom, o Deus do Novo Testamento. Então ele está colocando dois deuses. Praticamente, quase, né? O sétimo é o erro daqueles que afirmam que certas coisas que pertencem à perfeição da vida são indispensáveis à salvação. Não acreditavam que os que convivem com o cônjuge e possuem bens têm qualquer esperança de salvação. Loucura. Você dizer que pessoas que têm bens vão ser condenadas. É muita coisa. Eu estou colocando para você, e tem muitos, viu? Aqui, se eu for passar, vai ser a noite inteira só falando disso. Veja só, quantos anos de... Exato, de reflexão, de condenações, é muita coisa, tá bom? Então, eu vou deixar os outros como um gostinho de quero mais para você, tá bom? Aqui, ele fala ainda, olha, o nono erro dos que negam o livre-arbítrio, dos que dizem que os homens estão sujeitos a um fado astral, ou seja, a questão dos astros. Tem muita coisa aqui que Santo Tomás expõe que já foi condenado. E o bom é porque eu não estou lendo tudo, mas aqui ele coloca o versículo da Bíblia que condena, entendeu? Ele coloca o erro e mostra onde é que está na Bíblia que condena essas coisas, tá bom? Porque mesmo se você não quiser acreditar, foi invenção do Papa. Não, está aí, está na Bíblia. Né? Se você quiser acreditar... Entendeu? Então, Santo Tomás refuta só com a Bíblia. Ele não precisa nem pegar a autoridade de Papa aí. Né? Então, hoje nós encerramos. Tá bom, Marcelo? Eu espero que você possa ter aprendido. Vou passar a tarefinha de casa, como sempre. E não desanime. É denso o assunto, mas vamos embora. Não. Vamos, com a graça de Deus. Mal jamais. Jamais. Bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.